Oi, gente! Eu sou a Daniela Freixas de Faria e hoje a gente vai falar sobre os eletrônicos. Vamos falar sobre os eletrônicos? Só um minutinho, tá bom? Ai, que nervoso! É isso que acontece, não é não? Fala a verdade se não é. Estou aqui munida de celular, de tu e do meu computador. Por quê? Porque o que está acontecendo é preocupante e eu estou vendo as crianças cada vez mais cedo chegarem até aqui no consultório perguntando: mas você não tem nenhum eletrônico, tia Dani? Eu falo: não. Ai, que chato, não tem nada para fazer. Eu falo: como não tem nada para fazer? Olha o que tem de brinquedo aqui, seu moleque. Ô, sua menina. E aí, gente, é um desafio enorme, porque a criançada hoje está como nós. Eu ia falar que eles estão abduzidos? Não, nós estamos abduzidos. Se eu entrar aqui para olhar uma mensagem, vocês podem falar comigo, aí não vai acontecer nada, eu vou ficar aqui falando: ai, mais um e-mail, tal. Grupos de WhatsApp, ó que beleza, me colocarem mais 2, tá incrível. Tem uma mensagem de sei lá quem. À noite a gente vai jantar, cada um pega o seu, olha que bom. Ninguém se encontra, maravilhoso. Facebook, muitas mensagens para responder, eu sei, tem muitas. Não dou conta, gente, é muita coisa, mas tá bom, estamos aqui respondendo, vamos lá. E é isso que está acontecendo. Então, é hora da gente desligar as coisas, porque senão a gente não vai conseguir encontrar mais com os nossos filhos. Só que tudo isso é muito novo para nós, isso a gente já sabe. Mas é muito importante que as crianças menores de 2 anos, que a gente evite o acesso ao celular, ao iPhone, ao tablet e evite o contato também com a televisão. Porque é nesse mundo concreto que as crianças realmente aprendem. O que acontece é que nessa tela chapada, a criança tem acesso a imagens, sem dúvida, tem acesso a joguinhos, mas isso tudo está absolutamente chapado para ela. Tem luz, tem cores, tem tudo isso, mas o processo de aprendizado que vai construir as grandes raízes dessa árvore de conexões cerebrais, de todas as sinapses, de todas essas ligações que estão acontecendo a todo vapor, de 0 a 2 anos, a gente está oferecendo um canal que a criança ela não tem a visão 360, a criança não tem a parte tátil, a criança não tem o cheiro, a criança não tem a parte da audição ligada ao movimento. E aí, diferente da criança que pega aquele cubo, que ela vira do avesso, que cai da mão, que ela vai buscar, essa criança ela está conhecendo esse mundo através dessa tela chapada. Isso daqui oferece, obviamente, algo muito mais rápido para ela. Ela está com uma situação absolutamente hipnotizante, abduzido como nós ficamos, mas ao mesmo tempo, apesar da carga de informação que ela recebe ser grande, é uma carga de informação que promove uma não tão rica, para não dizer uma pobre, rede de informação. É muito diferente da gente pegar, por exemplo, um patinho como esse para uma criança nos seus 1 ano e meio e colocar e contar uma história de que esse patinho que solta som, que tem uma textura, que se mexe, que vai falar com ela, vai encontrar também o seu amigo o cachorro. E eles, gente, eles cantam música. Adoro. E esses dois, eles não sabem, mas eles vão encontrar alguém que é muito agitado e que são muito amigos. Pato, não morde o cachorro, o que é isso? Não, é só para eu tirar minha mão. E a hora que a gente vai fazendo toda essa brincadeira, essa criança pequena, ela conheceu um outro mundo, que dentro do celular ela não vai acessar. E aí, de repente, chega, sabe quem? Esse golfinho que eu ganhei de presente, de 3 irmãos lindos, que ele, além de barulho, ele treme, adoro. E aí, gente, a gente oferece para essa criança, junto com mordedores, com um monte de coisa, a gente oferece para essa criança um mundo, eu brinco que é 5D, que ela tem sabor, cheiro, ela bota a boca, tem sujeira, ela se suja, se lambuza. E isso faz com que ela conheça realmente
e ela experiencia, ela tem a experiência de estar aqui, de estar inteira aqui. Este mundo, ele não traz essa experiência. Tanto é que a gente se sente muito próximo das pessoas, mas a gente está distante ao mesmo tempo. Isso resolveu algumas coisas. Eu reencontrei amigas do colégio, aliás, saudade de meninas, foi maravilhoso. A gente fala com quem está muito longe, a gente se encontra através desse vídeo, a gente se conectou e a gente se mantém conectado, isso é maravilhoso. Mas a criança, ela ainda está se desenvolvendo, ou seja, ela ainda está fazendo as suas primeiras conexões. E por isso é muito importante que ela faça com esse mundo concreto, com os olhos nos olhos, com o amor, com o calor da pele sendo encostada por um abraço. Esse é o ponto mais importante. Depois disso, o que está acontecendo é que essa criança, a partir dos 2 anos, ela não devia ter esse contato, mas ela quer cada vez mais o celular, o tablet. Por quê? Porque esse mundo aqui fora, que é um mundo que promove toda a criatividade, que é um mundo que promove eu criar brincadeira, eu construir aquela brincadeira com Lego, eu construí aquela brincadeira de carrinho com as filas de carrinho enfileiradas e trânsito, eu construí a brincadeira com as bonecas do salão de beleza, que eu vou lavar cabelo, eu tô olhando aqui os brinquedos para ver o que mais, eu pegar jogos de tabuleiro, eu pegar as pedrinhas e montar uma montanha cheia onde o Hulk lá no meio vai lá e vai destruir tudo, eu montar a minha casa com as bonecas, com Barbie, com Polly, eu montar uma cozinha e eu faço o meu macarrão de faz de conta e servir com um cardápio que eu mesma inventei. Eu brincar de mamãe e filhinha, que eu pego a minha boneca e essa mesma boneca agora está com dor, está com fome, precisa tomar banho, trocar de roupa. Tudo isso, gente, é uma construção que trabalha a criatividade, mas que pede empenho. Isso daqui está pronto. E essa é uma das grandes questões que traz um grande prejuízo na hora que a gente dá o tablet na mão de uma criança com todos aqueles joguinhos. Isso daqui está muito fácil, isso daqui está muito pronto. E o modo como a gente vem usando o tablet com as crianças é também muito perigoso porque, como eu já disse em outro vídeo, vem de acordo com a nossa necessidade. A gente precisa de silêncio, toma o tablet. A gente precisa jantar? Toma o tablet. A gente precisa que eles fiquem quietinhos? Toma o tablet. E a gente vai tirando essa oportunidade de criar, mesmo em situações difíceis, montar uma cabana, dormir na cabana no meio da sala. Tudo isso dá trabalho, tanto para as crianças no sentido da criatividade, quanto para os adultos no sentido do trabalho que dá. Criar situações, andar com cesto de roupa suja pela casa, as minhas filhas adoram fazer isso, puxar o outro na manta, fazer daquilo um tapete. E para isso a gente precisa estar disponível. Minha preocupação hoje, gente, é que os eletrônicos, e inclua isso a televisão, com as séries, que mantém a criança sempre em estado de adrenalina e querendo mais no mundo do desejo, porque diferente de um filme, aquela história não termina, ela precisa ver o próximo e o próximo. As crianças estão ficando adrenalizadas e a gente também, porque eu também assisto série e sei como é que é a sensação de não só mais um, pelo amor de Deus, só mais um, vamos ver só mais um. As crianças estão ficando assim e o dia está passando, a semana está passando, o fim de semana está passando. Então, proibir o acesso, pura e simplesmente, não é só o caminho. Colocar isso daqui como a consequência, ou muitos ainda colocam como castigo, não é o caminho. O caminho é fazer com que a gente faça as crianças descobrirem esse novo mundo, trazendo brincadeiras, usando até, isso eu faço bastante aqui no consultório, com crianças que chegam muito querendo os eletrônicos. A gente inventa 1000 brincadeiras e muitas vezes eu uso, por exemplo, a câmera lenta do celular para filmar. A gente monta o teatro e eu filme e depois a gente assiste. Isso é fazer essa transição, onde eu tiro essa criança do mundo do eletrônico, uso o eletrônico para que ele se enxergue brincando e depois ele vai falar, nossa, agora vamos fazer tal coisa? Vamos! E essa criança ela vai descobrindo brincar dessa forma. O caminho é a gente trazer de volta o encontro para o mundo real aqui fora. E isso pede que primeiro os adultos desliguem os celulares, que primeiro os adultos saiam da internet, saiam dos seus laptops, para que a gente possa olhar nos olhos. E depois que a gente cuide, que a gente dê o start das brincadeiras para as crianças, que a gente traga a alegria para a hora do banho, que a gente traga a alegria para a hora do jantar, que
que a gente traga a conversa. É esse impulso, é esse start que as crianças estão precisando. Obviamente, depois disso a gente vai pôr um limite. O limite significa que a criança vai assistir o filminho que ela gosta ou vai assistir... E eu gosto mais que as crianças assistam filme na televisão do que essa série, que fica muito difícil de largar. Se ela vai assistir a série, a gente vai combinar ou vai sentar junto para assistir e vai cuidar dessa adrenalina que vem no fim. Nossa, eu também quero muito assistir, então amanhã a gente vai assistir mais um episódio. A gente vai ter que ajudar, porque é realmente muito difícil de sair. E cuidar para que o tablet, ou a televisão, ou o iPhone, ou o celular, o eletrônico escolhido, ele seja utilizado por meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora por dia. E que esse não seja o único momento de lazer, que essa criança tenha tido tempo de brincar. Então eu falei meia hora a 1 hora, porque se esse é o único tempo que sobra, que não seja só esse o tempo de TV e tablet, e celular e TV. Então se a gente tem 3 horas da criança em casa, tudo bem. 4 horas da criança em casa, tudo bem se é 1 hora. Meia hora de manhã e meia hora no fim do dia, tudo bem. Essa criança precisa ter muita clareza de qual vai ser a escolha dela, dentre essas opções. E a gente precisa ter muita clareza de manter esse combinado do horário, mas principalmente de oferecer outras coisas no sentido da brincadeira aqui fora. Não adianta a gente botar o horário e não ensinar essa criança a brincar. Porque se ela tem acesso a esse mundo desde os 2 anos de idade, ela ainda não sabe que aqui fora tem coisas divertidas. E é esse um ponto que tem aparecido mais. A gente bota o limite, a criança faz birra, a criança briga, a criança chora, a criança se entristece, a criança espera aquele momento chegar desesperadamente, porque é isso aqui o ponto em questão, é isso aqui o que ela quer. Mas para a gente conseguir fazer com que esse combinado funcione, a gente precisa colocar alegria nesse outro lado da vida. Ela precisa descobrir esse outro lado da vida. E descobrir esse outro lado da vida não dá para descobrir sozinha. A gente vai ter que fazer isso junto com eles. Através da nossa criança interior, através da nossa alegria. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que a gente consiga primeiro desligar os nossos aparelhos para que a gente possa encontrar os pequenos e que eles cresçam de uma maneira muito saudável, usando toda essa tecnologia que é brilhante, mas que não pode tomar conta do resto. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!